Rejeitada em 20 entrevistas por ser mãe solteira, ela não aguentou mais. Sentou na parada, escondeu o rosto entre as mãos e chorou. Pensou que ninguém a veria. Pensou que estava sozinha. Mas o milionário passou por ali e viu tudo. E o que ele fez mudou sua vida para sempre. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. A 20ª entrevista tinha durado 11 minutos. Camila sabia o tempo exato porque tinha olhado para o relógio no momento em que a recrutadora cruzou os braços pela primeira vez. Aquele gesto específico, quase imperceptível, que ela já conhecia de cor depois de meses repetindo a mesma cena, em salas diferentes, com o mesmo resultado. 11 minutos. Nem café tinha sido oferecido. A mulher de frente tinha sorrido o tempo todo com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Tinha feito as perguntas de praxe sobre experiência e disponibilidade. E quando Camila mencionou a Mel, porque sempre chegava essa pergunta, sempre, em alguma forma ou outra, quem cuida da criança quando você precisar fazer hora extra, você tem com quem deixar em caso de viagem. O sorriso tinha ficado 1 milímetro mais estreito e a entrevista tinha acabado 2 minutos depois. Não foi dito nada diretamente. Nunca era dito nada diretamente. Era sempre nós vamos entrar em contato. Era sempre obrigada pela sua visita. Era sempre aquela pausa de meio segundo antes do aperto de mão que dizia tudo que a boca não dizia. Ela tinha saído do prédio comercial no Tatuapé com o currículo dobrado dentro da bolsa, que já estava começando a desfiar na alça, os saltos que ela guardava especificamente para a entrevista, fazendo um barulho seco no piso de granito do saguão. E tinha chegado à parada de ônibus na calçada de fora, com a única intenção de esperar o 2714 e chegar na creche antes das 6 para pegar a Mel. Tinha sentado no banco de metal. Tinha colocado a bolsa no colo. Então, sem avisar, sem pedir licença, o choro tinha vindo. Não foi um choro bonito. Não tinha nada de cinematográfico naquelas lágrimas que desceram antes que ela conseguisse decidir se queria chorar ou não. Foi o choro de quem segurou por tempo demais, de quem atravessou 20 entrevistas com a coluna ereta e a voz firme e o sorriso no lugar certo, e agora, na calçada do Tatuapé, com o vento frio de junho cortando de lado, simplesmente não tinha mais onde guardar. Camila tinha 26 anos e um currículo que ela sabia que era bom. Tinha feito técnico em administração no Senac. Tinha 3 anos de experiência em rotinas administrativas numa pequena distribuidora em Guarulhos que havia fechado no ano anterior. Tinha referências que podia apresentar, tinha disponibilidade de horário que reorganizava toda semana em torno dos turnos da creche municipal onde a Mel estava matriculada. Tinha tudo que os anúncios pediam, e uma coisa a mais que os anúncios não pediam, mas que aparecia invariavelmente na conversa. Uma filha de 3 anos, pai ausente desde antes do nascimento, sem avó por perto, porque a mãe dela morava em Presidente Prudente e trabalhava sem rede de apoio que ela pudesse apresentar como garantia de que não seria problema. Ela não era problema. Tinha passado os últimos 2 anos provando isso para si mesma todos os dias, acordando às 5h30, deixando a Mel na creche às 7, pegando 2 ônibus para qualquer bico que aparecesse, voltando às 6h30, dando banho, fazendo janta, colocando a filha para dormir, dormindo ela mesma e repetindo. Não era problema. Era apenas uma mulher que o mercado havia decidido, antes mesmo de conhecer, que era complicada demais para contratar. A Mel tinha nascido numa terça-feira de março com aquela testa franzida de quem chega ao mundo desconfiado de tudo, e Camila tinha olhado para ela na maternidade pública de Guarulhos, com a ficha ainda não caída completamente, e tinha pensado que ia dar conta. Tinha dado conta. Tinha dado conta de um jeito que ela mesma não sabia descrever direito, porque não havia um nome específico para o tipo de força que você descobre quando não existe outra opção a não ser ter força.
O pai tinha saído quando a barriga ainda estava pequena o suficiente para fingir que não estava lá. Tinha saído com a leveza de quem deixa algo que nunca foi seu de verdade, sem brigas, sem cenas. Simplesmente havia ido embora numa tarde de domingo e não tinha voltado. Camila tinha esperado uma semana antes de aceitar que não havia nada para esperar. Tinha guardado o número dele na memória por mais um mês por precaução. E depois tinha seguido. Não havia heroísmo nisso. Havia apenas o dia seguinte, e o dia depois, e o dia depois do dia depois, cada um com o peso que tinha e não um grama a mais. Na parada do Tatuapé, ela enxugou o rosto com o punho da blusa bege que tinha passado naquela manhã com atenção, a mesma que usava para a entrevista desde o ano anterior, porque era a mais arrumada que tinha, e respirou fundo. A calçada estava movimentada. Eram quase 5 da tarde e o fluxo de gente que saía do trabalho começava a engrossar, cada um com o olhar no celular ou no destino. Ninguém com tempo sobrando para notar uma mulher chorando num banco de parada de ônibus. São Paulo tinha esse jeito. Não era crueldade. Era apenas o ritmo, a velocidade que a cidade impunha a todo mundo que precisava sobreviver dentro dela. Camila entendia isso. Ela mesma tinha passado reto por gente chorando em calçada antes, não por indiferença, mas porque o ônibus não esperava, e o patrão não esperava, e a vida não esperava. Foi nesse momento que a Mel apareceu no colo. Não de verdade, porque a Mel estava na creche há 40 minutos dali, mas apareceu do jeito que as crianças pequenas aparecem na cabeça das mães, quando a cabeça da mãe fica sem ocupação suficiente para se distrair. Apareceu com aquela testa franzida de recém-nascida, que havia virado uma testa franzida de criança que pensa antes de falar. Com os cabelos que tinham ficado cacheados sem que ninguém tivesse pedido, com a voz que já formava frases inteiras e às vezes frases que Camila não sabia de onde tinham vindo. Mel tinha 3 anos e uma firmeza no jeito de existir que às vezes deixava Camila parada olhando para ela com aquela mistura específica de orgulho e coisa que não tem nome certo. Pensar na Mel, naquele momento na parada, foi o que fez as lágrimas pararem. Não porque melhorou alguma coisa, mas porque havia uma criança esperando ser buscada às 6, e Camila não tinha o luxo de continuar desmontando na calçada. Ela estava procurando o lenço dentro da bolsa quando ouviu passos parando. Não o barulho difuso de calçada movimentada, um par de passos específico que parou, no ritmo de quem parou com intenção. Ela não levantou os olhos imediatamente. Estava acostumada a ignorar a abordagem de desconhecido em calçada. Tinha aprendido isso cedo e não estava com disposição para nenhuma conversa que não fosse o motorista do 2714 abrindo a porta. Mas os passos não foram embora. Ficaram parados a uma distância que não era invasiva, mas que era próxima o suficiente para ser intencional. Então uma voz disse com um cuidado que ela não esperava de desconhecido em calçada de São Paulo. Uma voz que não tinha urgência, que não tinha o tom de quem quer algo, que tinha apenas o peso simples de uma pergunta real. Você está bem? Camila levantou os olhos. Gustavo Mendes tinha o hábito de andar. Não era a academia. Não era meta de passos no aplicativo do celular. Não era nada que ele pudesse explicar de forma que soasse razoável para alguém que não fosse ele. Era simplesmente que algumas decisões só vinham quando ele estava em movimento. E havia uma decisão específica que ele estava carregando fazia 3 dias sem conseguir resolver sentado numa sala de reunião ou numa cadeira de escritório ou em qualquer superfície estática que o mundo de negócios insistia em associar com produtividade. Então tinha saído a pé do seu escritório na Vila Olímpia às 2 da tarde. Tinha atravessado bairros sem rota definida. E tinha chegado ao Tatuapé de um jeito que ele só conseguiria descrever como o caminho que a cabeça escolhe quando você para de escolher por ela.
Ele tinha 32 anos e uma empresa de tecnologia logística que havia começado num quarto de pensão em Santo André aos 23, com um código que ele reescrevia toda madrugada, porque de dia havia entrega de marmita para pagar o aluguel. 9 anos depois, a empresa tinha 240 funcionários, contratos com 4 das maiores redes varejistas do país e um escritório na Vila Olímpia, que ele às vezes entrava pela manhã e ficava um segundo parado na porta, estranhando que aquilo fosse seu. Não era pose, era genuíno aquele estranhamento. Ele tinha construído cada parte daquilo com uma clareza muito específica sobre o que estava fazendo e por que estava fazendo. E ainda assim, havia momentos em que o tamanho do resultado não cabia inteiro na mesma cabeça que havia começado tudo num quarto de pensão com um notebook comprado em 12 parcelas. A decisão que carregava, fazia 3 dias, era sobre uma expansão para o Nordeste. Recife primeiro, depois Fortaleza, que os números apoiavam inteiramente, mas que havia algo nele que ainda não tinha assinado. Não era dúvida sobre os números. Era outra coisa, menor e mais difícil de nomear, do tipo que você só resolve andando. Então estava andando. E foi andando que chegou à calçada do Tatuapé às 4h50 da tarde de uma quinta-feira de junho. E viu, no banco de metal da parada de ônibus, uma mulher que chorava do jeito que se chora quando não sobrou mais nada para segurar. Gustavo tinha passado por muita coisa na calçada ao longo da vida. Tinha crescido em Santo André, numa rua onde o banco de praça era posto de observação de tudo que a vida fazia com as pessoas quando a vida não estava com humor generoso. Tinha aprendido cedo a diferença entre choro de situação passageira e choro de coisa que vem de fundo. E o que ele viu naquela mulher no banco de metal era o segundo tipo, inconfundível. O tipo que não pede plateia e não está pedindo nada de ninguém. E é exatamente por isso que pesa mais de ver. Ele passou. Deu 3 passos além da parada. Parou. Ficou parado por 1 segundo com a calçada na frente e aquela imagem atrás. E então voltou. Não foi decisão elaborada. Foi o mesmo mecanismo de quando você esquece algo importante em cima da mesa e o corpo já virou antes da cabeça terminar de processar. Parou a uma distância que não fosse invasiva. Ela não levantou os olhos. Estava mexendo na bolsa, o rosto ainda úmido, a blusa bege com uma marca pequena na manga do punho que ela tinha usado para enxugar o rosto. Ele ficou parado e disse com o único tom que parecia honesto naquele momento: "Você está bem?" Ela levantou os olhos. Eram olhos escuros, levemente inchados, com aquela expressão específica de quem estava avaliando a ameaça antes de qualquer outra coisa. E Gustavo reconheceu isso porque era o olhar de quem aprendeu na prática que desconhecido em calçada raramente para por razão boa. Ele não desviou, não acrescentou nada, deixou a pergunta no ar e esperou. Camila o olhou por um segundo longo. Homem de terno, bem vestido, parado na frente dela, com uma expressão que ela estava tentando classificar e não conseguia encaixar em nenhuma das categorias que a experiência tinha construído. Não era pena. Pena ela reconhecia. Tinha uma textura específica, condescendente embaixo da superfície gentil. Não era interesse do tipo que aparecia às vezes quando ela estava sozinha em lugar público e alguém parava com uma desculpa qualquer. Era outra coisa. Era o olhar de alguém que tinha parado porque tinha parado, sem agenda visível, sem o desconforto de quem não sabe bem por que está ali. Ela limpou o rosto mais uma vez com o punho, endireitou a coluna. Um gesto automático, daqueles que o corpo faz, independente do estado da cabeça, e disse: "Estou sim, obrigada." A voz saiu mais firme do que ela esperava. Ele assentiu devagar. Não foi embora. Mas também não avançou. Ficou no mesmo lugar, com as mãos no bolso da calça e disse: "Pode ser que não seja da minha conta. Mas você está sentada numa parada de ônibus chorando numa tarde de quinta-feira e eu passei reto e voltei. Então, já que voltei, se quiser falar eu tenho tempo. Se não quiser, tudo bem também." Camila ficou olhando para ele.
Havia uma qualidade naquilo que ela não sabia nomear imediatamente, uma ausência de pressão que tornava a oferta diferente do que ofertas de desconhecido costumavam ser. Ela não respondeu de imediato. Olhou para a rua, para o fluxo de gente que seguia, para o painel eletrônico da parada que informava que o 2714 chegaria em 18 minutos. 18 minutos. Ela tinha 18 minutos antes de precisar estar em movimento em direção a Mel. Não sei bem por onde começar, ela disse. Por qualquer lugar, ele respondeu, e sentou no outro lado do banco, deixando espaço suficiente entre eles para que a distância fosse confortável. Camila olhou para aquele espaço por um segundo. Então, olhou para as mãos no colo. As unhas que ela tinha feito questão de arrumar naquela manhã, porque a entrevista pedia cuidado com detalhes, uma película de esmalte nude que havia lascado num canto durante o dia. Fui reprovada em 20 entrevistas, ela disse. Não porque não sirvo para o trabalho. Porque tenho uma filha de 3 anos, e isso, na cabeça de quem me entrevista, vira problema antes mesmo de eu abrir a boca. Ela disse isso sem tremor, com a mesma objetividade de quem já repetiu a frase internamente vezes suficientes para ela perder a irregularidade emocional. Mas havia peso nela de qualquer jeito, o tipo de peso que não some com a repetição, que fica. Gustavo ouviu sem interromper. Depois ficou quieto por um segundo, que não era o silêncio de quem não sabe o que dizer. Era o silêncio de quem está pensando de verdade no que ouviu antes de responder. Quantos anos de experiência? Ele perguntou. 3. Em rotinas administrativas, ela disse. Fui dispensada quando a empresa fechou, não por desempenho. Tenho referência. Ele assentiu. Qual era a vaga hoje? Ele perguntou. Assistente administrativa, ela respondeu. Nível médio, regime CLT, salário compatível com o que eu preciso para pagar creche e aluguel sem fazer mágica no final do mês. Ela disse isso sem vergonha, com aquela honestidade direta de quem já não tem energia para embrulhar a realidade em papel mais bonito. Gustavo olhou para ela com uma atenção que ela notou porque era diferente da atenção de entrevistador. Não estava avaliando currículo, estava ouvindo pessoa. O 2714 apareceu no painel com 8 minutos de antecedência. Camila olhou para o aviso, depois para ele, e disse que precisava ir buscar a filha. Ele assentiu, se levantou junto com ela e disse uma coisa que ela levou o resto do dia para processar. Disse, você não é problema. Quem te tratou como problema é que tem um problema. Divisão. E depois tirou um cartão do bolso interno do paletó, segurou na direção dela sem forçar a entrega e disse, se quiser mandar currículo, manda. Não prometo nada que não posso cumprir, mas vou olhar de verdade. Camila ficou olhando para o cartão por um segundo. Pegou. Não disse obrigada imediatamente. Disse depois, quando o ônibus já estava parando, com a voz que tinha voltado ao tom de sempre, firme e sem sobra. Gustavo ficou na calçada enquanto o ônibus fechava as portas. E ficou parado ali por um tempo, depois que o ônibus foi embora, com a decisão sobre Recife e Fortaleza ainda não resolvida, mas com outra coisa ocupando o espaço que ela tinha deixado. Uma clareza pequena e específica sobre o que havia feito sentido naquela tarde. Camila ficou com o cartão dentro da bolsa por 2 dias, sem abrir a bolsa para olhar para ele. Não era a indecisão exatamente, era aquela cautela específica de quem já aprendeu que esperança tem custo e que o custo sobe na proporção direta de quanto você investe nela antes de saber se vai valer. Ela conhecia bem esse custo. Tinha pagado 20 vezes nos últimos meses, cada entrevista com seu próprio valor de entrada e seu próprio prejuízo na saída. E estava com o saldo emocional baixo o suficiente para tratar qualquer coisa nova com o cuidado de quem manuseia algo que pode quebrar. Na sexta-feira à noite, depois de dar banho na Mel e colocar ela para dormir com a história do coelho que ela pedia toda noite, sempre a mesma, sempre com o mesmo final, e Mel sempre fingindo surpresa no final como se fosse a primeira vez, Camila sentou na mesa da cozinha pequena do apartamento de um quarto no Tatuapé, colocou a bolsa na cadeira do lado e tirou o cartão.
Gustavo Mendes, diretor-geral, Logmove Tecnologia. Um número de celular, um endereço de e-mail corporativo, o logo da empresa num azul escuro discreto. Ela ficou olhando para aquilo por um tempo. Depois pegou o celular, abriu o navegador e digitou Logmove Tecnologia. O que apareceu não era o que ela tinha imaginado. Tinha imaginado algo pequeno, uma empresa em fase inicial. O tipo de negócio que um homem simpático monta num quarto e chama de empresa para ter o que colocar no cartão. Não era isso. A Logmove tinha site estruturado, cases publicados, uma página de imprensa com cobertura em veículos que ela reconhecia, 240 funcionários listados no LinkedIn corporativo e contratos com nomes que ela conhecia de propaganda de televisão. Ela leu tudo com aquela atenção detalhista que havia desenvolvido em 3 anos de rotina administrativa. Leu a página de história da empresa, leu os valores, leu as descrições de cargo que estavam abertas no momento. Havia uma vaga de assistente administrativa no setor de operações, publicada há 4 dias. Ela leu os requisitos 2 vezes. Atendia todos. Ficou parada na frente do celular por um momento. Depois abriu o e-mail, anexou o currículo que ela atualizava toda semana por hábito, mesmo quando não havia vaga nova, escreveu 3 linhas diretas. Seu nome, onde tinham se encontrado, a vaga que havia identificado no site, e mandou antes de ter tempo de reescrever. Não colocou a Mel no e-mail. Não porque fosse esconder, mas porque não era informação que o e-mail pedia e ela havia aprendido, da forma mais exaustiva possível, que voluntariar essa informação antes da hora servia apenas para dar ao outro lado a chance de decidir antes de conhecer. O fim de semana passou com a Mel, ocupando cada hora disponível da forma que crianças de 3 anos ocupam horas disponíveis, com intensidade total e sem consideração pelo estado de energia de quem está do outro lado. Sábado foi pracinha, almoço, briga pelo sorvete que Camila disse que não podia comprar e comprou porque a Mel fez aquela cara que ainda não tinha defesa construída. Domingo foi mercado, roupa lavada, arroz e feijão com frango que deu para 2 dias, a história do coelho 2 vezes, porque na segunda a Mel alegou que na primeira ela não tinha prestado atenção direito. Camila atravessou o fim de semana sem abrir o e-mail mais de 3 vezes por hora, o que ela considerou um progresso razoável. Na segunda-feira de manhã, às 8h42, chegou uma resposta. Não era o e-mail automático de recebimento que ela conhecia de cor. Era uma mensagem direta do e-mail corporativo de Gustavo Mendes, que dizia: "Recebi, li. Pode vir na quarta às 10? O endereço está no site, sem mais." Ela leu 3 vezes. Depois colocou o celular virado para baixo na mesa e ficou olhando para a parede por 1 segundo. Não por drama, mas porque precisava de um momento para colocar aquilo no lugar certo dentro da cabeça. No lugar que não era esperança ainda. Era apenas próximo passo. Era apenas quarta às 10. Era apenas ver o que era antes de ser qualquer outra coisa. Respondeu: "Confirmo presença. Obrigada." E foi fazer o café. A Logmove ficava na Vila Olímpia, o que significava 45 minutos de metrô do Tatuapé com uma baldeação na Sé. Camila fez o trajeto na terça para cronometrar. Foi e voltou sem entrar no prédio, só para saber o tempo real, porque chegar atrasada em entrevista não era opção e confiar em estimativa de aplicativo de mapa não era o seu estilo. 43 minutos porta a porta se saísse às 8h15. Deixaria a Mel na creche às 7h20, pegaria o metrô às 7h35, chegaria com tempo. Ela anotou isso num papel e deixou na geladeira com ímã, do lado do lembrete de vacina da Mel, que ainda estava lá do mês anterior. Na quarta-feira, ela acordou às 5h40. Passou a blusa bege. Não, parou no meio. Pendurou de volta. Pegou a blusa azul marinho que havia comprado há 6 meses numa liquidação e usado uma vez, num aniversário de uma colega que ela mal conhecia. Era mais séria.
Era mais ela, na verdade, do que a bege que havia virado uniforme de entrevista pelo hábito e não pela escolha. Arrumou o cabelo com mais cuidado do que de costume, não para causar impressão, mas porque havia uma diferença entre apresentar-se com descuido e apresentar-se com intenção, e ela sempre soube essa diferença. Acordou a Mel, deu café com leite e pão com manteiga, ouviu a reclamação habitual sobre ter que calçar tênis, resolveu a negociação em 2 minutos com a autoridade tranquila de quem já não se surpreende com a pauta e saiu de casa às 7h12. O prédio da Logmove tinha fachada discreta para o tamanho que a empresa tinha. Vidro escuro, placa pequena com o logo azul, uma recepção no térreo com 2 funcionários e plantas reais nos cantos. O tipo de detalhe que diz alguma coisa sobre quem toma as decisões do espaço. Camila chegou às 9h52, deu o nome na recepção. A moça checou o sistema e disse que podia subir. 5º andar, sala de reunião 2. No elevador, ela respirou fundo uma vez, não por nervosismo exatamente, mas por aquele acerto de contas rápido que ela fazia consigo mesma antes de entrar em qualquer situação que importava. Ela sabia o que sabia, tinha o que tinha, e o que viesse depois disso era o que viesse. Gustavo estava na sala quando ela entrou, de pé ao lado da janela, com uma xícara de café na mão e o paletó jogado sobre a cadeira. O que ela notou porque era um gesto que dizia alguma coisa sobre o tipo de reunião que aquilo ia ser. Não era postura de entrevistador formal, era postura de conversa. Ele a viu entrar, colocou a xícara na mesa e disse bom dia com aquele mesmo tom de quinta-feira na calçada, sem o excesso de cordialidade que os recrutadores profissionais costumavam usar como escudo. Ela disse bom dia e sentou na cadeira que ele indicou, do lado oposto da mesa pequena. Colocou a bolsa no colo e ficou com a postura que sempre tinha, ereta, atenta, sem rigidez. Ele sentou, abriu o currículo dela que estava impresso na mesa. Ela notou que havia marcações à caneta em 2 partes, o que significava que ele tinha lido de verdade, e disse, vou ser direto porque acho que você prefere assim. Ela disse que sim, preferia. Ele disse, seu currículo é bom, 3 anos de experiência real, referência verificável, formação sólida para a vaga. Não há nada aqui que justifique 20 rejeições, a não ser o motivo que você me contou na parada. E esse motivo não é motivo, é preconceito mal disfarçado de critério. Camila ouviu tudo sem desviar o olhar. Havia uma pressão atrás dos olhos que ela reconheceu e conteve. Não era hora. E ela não era o tipo de pessoa que chorava em entrevista, nem nessa que estava sendo diferente de todas as outras. Depois ele disse, tenho uma vaga aberta. Você atende os requisitos. Mas antes de qualquer coisa, preciso te perguntar uma coisa que nenhum recrutador seu teve a honestidade de perguntar diretamente. Ela esperou. Ele perguntou, o que você precisa para trabalhar bem? Não o que você acha que eu quero ouvir. O que você precisa de verdade. Camila ficou quieta por um segundo. Não foi o silêncio de quem não sabe responder. Foi o silêncio de quem nunca tinha sido feita essa pergunta e precisava de um momento para encontrar a resposta verdadeira em vez da resposta treinada. Havia uma diferença enorme entre as duas, e ela sempre soube distinguir. A resposta treinada era a que ela tinha dado 20 vezes. Sou dedicada, sou pontual, me adapto bem a qualquer ambiente, tenho facilidade para trabalhar em equipe. Respostas que eram verdadeiras, mas que não respondiam nada de concreto, que existiam para preencher o espaço que a pergunta abria sem realmente habitar esse espaço. A resposta verdadeira era outra coisa, era mais exposta. Era o tipo de coisa que você só diz quando o ambiente permite, e ela estava avaliando, naquele segundo de silêncio, se esse ambiente permitia. Decidiu que sim, não por ingenuidade, por leitura. Havia lido o currículo com marcações à caneta. Havia feito a pergunta olhando para ela, não para o papel. Havia dito preconceito mal disfarçado de critério, sem piscar. Então ela respondeu. Disse,
Preciso de um horário de entrada que me permita deixar minha filha na creche antes de vir. A creche abre às 7, fica a 12 minutos daqui de metrô. Então, se a entrada for às 8h30, consigo chegar no horário com margem. Preciso sair no horário combinado, porque a creche fecha às 6, e atraso gera multa que eu não tenho como pagar. Se houver necessidade de hora extra eventual, preciso de aviso com antecedência mínima de um dia para organizar. Não preciso de favor, preciso de previsibilidade. São coisas diferentes. Ela disse tudo isso no mesmo tom, direto, sem pedir desculpa por nenhuma das palavras, sem o encolhimento que ela tinha percebido em si mesma nas últimas entrevistas, quando o assunto da Mel aparecia e ela automaticamente diminuía o volume da voz, como se estivesse admitindo algo errado. Gustavo ouviu tudo. Ficou quieto por um segundo depois que ela terminou. O mesmo tipo de silêncio dela, de quem está processando de verdade. Então disse: entrada às 8h30, saída às 6 menos 5 para você pegar o metrô. Hora extra com aviso de 24 horas, exceto emergência real. E emergência real é coisa rara aqui. Isso funciona para você? Ela disse que funcionava. Ele assentiu e abriu uma pasta na mesa com 2 documentos que ele colocou na direção dela. A descrição da vaga com os detalhes de remuneração e benefícios, e um organograma simples do setor de operações, mostrando onde a posição se encaixava. Camila olhou para os números. Era mais do que ela tinha pedido internamente como meta. Não muito mais, mas o suficiente para que aluguel, creche e conta de luz coexistissem no mesmo mês sem mágica, com uma margem pequena que ela já estava calculando onde guardar. Tenho uma pergunta, ela disse. Ele disse: pode perguntar. Ela disse: por que você voltou na parada? Das pessoas que passaram, você foi a única que voltou. Quero entender o critério. Gustavo ficou olhando para ela por um segundo com uma expressão que ela não conseguiu classificar imediatamente. Não era surpresa, era mais próximo de reconhecimento, como se a pergunta confirmasse algo que ele já havia concluído. Então disse: cresci em Santo André. Minha mãe criou eu e meu irmão sozinha depois que meu pai foi embora, trabalhando em limpeza de escritório em 2 turnos. Eu vi ela sentar em banco de parada muitas vezes com aquele mesmo jeito que você estava sentada, não pedindo nada, não esperando nada de ninguém, só tentando reorganizar antes de continuar. Nunca ninguém parou. Eu sempre me lembrei disso. Camila ouviu aquilo e ficou quieta. Havia uma pressão atrás dos olhos de novo, mais forte dessa vez, mais difícil de conter. E ela conteve do mesmo jeito, com aquela musculatura interna que havia ficado forte de tanto uso. Obrigada por me contar isso, ela disse. E havia no tom dela um peso que era diferente de cortesia. Era o peso de quem recebeu algo real e reconheceu o valor disso. A conversa durou mais 40 minutos. Gustavo apresentou o setor, explicou as rotinas, mostrou o sistema que ela usaria. Diferente do que ela conhecia, mas com uma lógica que ela acompanhou sem dificuldade, fazendo perguntas nos pontos certos, o que ele notou porque havia uma diferença entre quem pergunta para parecer interessado e quem pergunta porque identificou uma lacuna real. Ela conhecia os 2 tipos de pergunta e fazia o segundo. No final, ele disse que precisava de um dia para finalizar o processo interno, referência e documentação, e que ela receberia uma ligação até quinta-feira. Ela disse que estava à disposição, pegou a bolsa, agradeceu com o aperto de mão firme que sempre dava, independente do resultado, e foi embora. No metrô de volta, espremida no vagão do meio-dia, que estava mais vazio do que o de horário de pico, mas ainda assim cheio o suficiente para não ter onde sentar, Camila ficou de pé, segurando a barra, e deixou o pensamento correr. Não na direção do resultado. Tinha aprendido a não investir nisso antes da hora. O custo era alto demais. Deixou correr na direção do que havia acontecido naquela sala. Havia sido tratada como profissional do início ao fim.
A Mel havia sido mencionada, por ela com clareza, sem desculpa, e a resposta havia sido um horário e uma política de hora extra, não uma pausa de meio segundo antes do aperto de mão. Havia sido perguntada o que precisava para trabalhar bem, e a resposta havia sido recebida como informação útil, não como lista de exigências problemáticas. Eram coisas que deveriam ser normais, não eram normais. E o fato de não serem normais, de ela sentir aquilo como exceção e não como padrão, era uma informação sobre o mundo que ela já sabia, mas que naquele vagão de metrô pesou de um jeito específico, concreto, com o peso das 20 entrevistas anteriores atrás dele. Buscou a Mel na creche às 5h40. A Mel saiu correndo com um desenho na mão. Um conjunto de círculos e linhas que ela explicou ser um cachorro, embora a explicação não tivesse tornado a imagem mais reconhecível. Camila pegou o desenho com o cuidado que se pega coisa importante, dobrou e colocou na bolsa, e pegou a filha no colo no caminho de volta. A Mel cheirava a tinta guache e biscoito, combinação específica da creche que Camila havia aprendido a associar com o fim do dia. Enquanto andavam, a Mel falou sobre o cachorro, sobre a amiga que tinha empurrado ela no balanço, mas não de propósito, sobre o lanche que tinha sido ruim hoje porque era fruta, e fruta não era lanche, era sobremesa de almoço. Camila ouviu tudo com a atenção inteira que a Mel merecia, e que ela conseguia dar quando o peso do dia já tinha sido processado o suficiente para não ocupar o primeiro plano. Naquela noite, depois da história do coelho, e depois que a respiração da Mel ficou com o ritmo lento de quem dormiu de verdade, Camila ficou sentada na beirada da cama por um momento, no escuro do quarto. Não estava pensando na vaga. Estava pensando no que Gustavo havia dito sobre a mãe dele, sobre os bancos de parada, sobre ninguém ter parado. Havia algo naquilo que ela precisava deixar assentar antes de guardar, porque era o tipo de coisa que muda levemente a forma como você entende certas partes da sua própria história. Não os fatos. Os fatos não mudam, mas o enquadramento. A ideia de que havia alguém que entendia, não porque tinha estudado o assunto, ou porque era boa pessoa, no sentido abstrato, mas porque tinha visto de perto, tinha crescido dentro daquilo, tinha o conhecimento específico de quem não leu sobre o assunto, mas viveu. Era diferente, fazia diferença. Na quinta-feira, às 14h18, o celular tocou com um número que ela não tinha na agenda, mas que reconheceu pelo DDD. Atendeu. Era a assistente de Gustavo, com voz profissional e direta, dizendo que a referência havia sido verificada, que a documentação poderia ser entregue na segunda-feira e que a data de início prevista era a quarta-feira seguinte, se ela confirmasse. Camila confirmou, desligou, ficou olhando para o celular na mão por um segundo. Depois foi até a geladeira, tirou o papel com o trajeto de metrô que ela tinha cronometrado na terça e jogou no lixo, porque já não precisava mais de lembrete, porque na quarta-feira seguinte ela ia fazer esse trajeto de verdade, com crachá novo e horário combinado, e uma filha deixada na creche às 7, e uma margem de tempo que ela mesma havia negociado sem abaixar a cabeça. A Log Movie tinha um ritmo que Camila levou 3 dias para entender e 1 semana para acompanhar sem esforço visível. Não era ritmo lento, era ritmo organizado, o que era diferente, porque organizado tem velocidade, mas tem também uma lógica interna que você consegue seguir quando para de tentar adivinhar e começa a observar de verdade. Ela observou. Era boa nisso. Tinha aprendido desde cedo que entender o padrão de um lugar antes de tentar agir dentro dele economizava mais tempo do que qualquer atalho. Então, na primeira semana, ela chegou no horário. Fez o que foi pedido, perguntou quando não sabia, não fingiu saber quando não sabia, e ficou quieta o suficiente para aprender o que ninguém ia ensinar formalmente. O setor de operações tinha 7 pessoas além dela. Tinha o Henrique, que era analista sênior e que havia olhado para ela na primeira manhã com aquela expressão neutra de quem reserva julgamento para depois, o que ela considerou honesto.
Tinha a Patrícia, que cuidava do relacionamento com fornecedores e que na segunda-feira de manhã havia colocado um café na mesa dela sem dizer nada. Gesto pequeno que Camila havia registrado como o tipo de coisa que diz mais sobre uma pessoa do que uma semana de conversa. Tinha outros 5 com graus variados de curiosidade sobre quem era a pessoa nova. Curiosidade que ela recebia com cordialidade e sem alimentar além do necessário, porque havia uma diferença entre ser simpática e ser transparente antes da hora. Gustavo aparecia no setor 2 ou 3 vezes por semana. Não havia padrão fixo de horário. Aparecia quando aparecia, verificava alguma coisa, conversava com quem precisava conversar e ia embora. Não havia naquelas aparições nenhum gesto que chamasse atenção especial para Camila. Ele a tratava com o mesmo profissionalismo direto com que tratava os outros, o que ela reconhecia como a forma correta de conduzir aquilo, e que também ela notava com aquela parte dela que ficava de olho nas coisas sem fazer barulho. Havia uma atenção por baixo que era diferente da atenção com os outros, mas que ele continha com uma disciplina que ela respeitava. Na segunda semana, ela identificou um problema no sistema de controle de entrada de pedidos, que gerava uma defasagem de 2 dias no relatório semanal que o setor mandava para a diretoria. Não era um erro novo. Havia marcas do problema em relatórios anteriores que ela havia lido para entender o histórico do setor. Ela mapeou o problema, documentou com exemplos dos últimos 3 meses e escreveu uma proposta de correção em meia página. Levou para o Henrique, que era o mais antigo do setor. Henrique leu, ficou quieto por um segundo e disse que esse problema estava ali fazia 8 meses e que ninguém tinha parado para mapear direito. Ela disse que tinha visto nos relatórios e que pareceu o tipo de coisa que valia resolver antes de virar hábito. Henrique mandou o documento para Gustavo naquela tarde com uma linha de apresentação que dizia: a Camila identificou isso na segunda semana. Gustavo apareceu no setor na manhã seguinte. Parou na mesa dela, colocou o documento impresso na superfície, com marcações à caneta. Ela notou o mesmo padrão do currículo e disse: bom trabalho. A correção vai ser implementada na semana que vem. Ela disse obrigada com a naturalidade de sempre. Ele ficou 1 segundo a mais do que o necessário para um comentário profissional. Então, foi embora. A Patrícia, do lado oposto da sala, sorriu para o monitor sem olhar para ninguém específico. Camila viu o sorriso e não comentou. A Mel estava se adaptando ao novo ritmo, com aquela capacidade específica de crianças pequenas, de reorganizar a rotina sem precisar entender os motivos. Aceitava o horário novo, aceitava o trajeto novo, e havia desenvolvido uma opinião firme sobre qual barraca de pastel ficava perto da estação de metrô que elas passavam às sextas-feiras, quando Camila saía mais cedo. A opinião era que o pastel de queijo daquela barraca específica era o melhor do mundo. Afirmação que a Mel fazia com a convicção de quem tem dados suficientes para sustentar a tese, embora os dados se limitassem a 2 visitas. Camila comprava o pastel às sextas. Era o tipo de ritual pequeno que constrói a semana por dentro. Foi numa tarde de quinta-feira da 3ª semana, com a cidade lá fora, num daquele calor seco de agosto que São Paulo guarda para quando você menos espera, que Gustavo parou na mesa dela sem documento na mão e sem pauta profissional visível. Ela estava finalizando um relatório e levantou os olhos quando ouviu os passos pararem. Havia aprendido o ritmo dos passos dele da mesma forma que aprende qualquer coisa que passa a importar, sem perceber que está aprendendo. Ele perguntou se ela tinha 1 minuto. Ela disse que tinha. Ele sentou na cadeira vazia ao lado da mesa. Não puxou para a frente dela. Ficou ao lado, ombro a ombro com a mesa, o que mudava levemente a geometria da conversa de formal para outra coisa. Perguntou como estava sendo, não no sentido de checagem de desempenho, no sentido real, com o peso real da pergunta que ela reconhecia agora, porque já tinha ouvido antes, naquela sala do 5º andar na primeira semana. Ela disse que estava bem,
que o ritmo estava fazendo sentido, que o Henrique havia sido mais receptivo do que ela esperava, que a Patrícia era o tipo de colega que facilita a adaptação sem fazer disso um projeto. Ele ouviu. Depois ficou quieto por um segundo e disse uma coisa que ela não estava esperando. Disse que a mãe dele havia morrido 2 anos atrás. Disse isso com o tom de quem conta uma coisa que tem contexto, não de quem desabafa, com a contenção de quem fala do que importa com cuidado, justamente porque importa. Disse que a mãe nunca tinha parado de trabalhar em 2 turnos, mesmo depois que a empresa havia crescido o suficiente para ele poder pagar tudo que ela precisasse, porque ela não aceitava, porque havia uma dignidade no trabalho dela que ela não estava disposta a trocar por conforto passivo. E disse que quando viu Camila na parada do Tatuapé, havia reconhecido alguma coisa que não era pena e não era projeção, era respeito. O tipo que você sente por quem está de pé, mesmo quando não precisava mais estar. Camila ouviu tudo sem interromper. Havia uma pressão atrás dos olhos que ela conhecia bem e que desta vez ela deixou chegar um pouco mais perto da superfície antes de conter. Não porque estava perdendo o controle, mas porque havia algo naquele momento que pedia que ela não fosse completamente impermeável. Quando ele terminou, ela ficou quieta por um segundo. Depois disse: "Minha mãe mora em Presidente Prudente. Trabalhou a vida inteira em caixa de supermercado. Nunca reclamou de nenhum turno, nunca chegou atrasada, nunca pediu nada que não fosse o que merecia. Eu aprendi o que sei sobre trabalhar direito observando ela. Não foi aula, foi convivência. E quando o mercado me trata como problema por ser mãe, o que eu sinto não é só cansaço. É uma ofensa a tudo que ela me ensinou sem saber que estava ensinando." Ela disse isso com voz firme, olhando para ele, sem o tremor que a emoção às vezes colocava na voz quando ela não estava esperando. Gustavo a ouviu com aquela atenção direta que não avaliava, não classificava, que simplesmente via. E havia no jeito como ele ficou quieto depois uma qualidade que ela registrou sem nomear, guardou sem examinar, arquivou para pensar mais tarde, quando o dia tivesse esfriado o suficiente. Ele se levantou, disse que ia deixar ela terminar o relatório e foi. Camila ficou olhando para a tela por um segundo, sem ler nada. Depois voltou para o relatório, terminou, salvou, mandou para o Henrique. Pegou o celular, olhou o horário, 4h42, tempo suficiente para fechar o que precisava fechar antes das 6. A Patrícia estava saindo mais cedo e passou pela mesa dela com a bolsa no ombro. Parou um segundo e disse: "Ele não faz isso com todo mundo, sabe?" Disse isso sem elaborar, sem esperar resposta e foi embora. Camila ficou com a frase na cabeça o resto da tarde. Não alimentando, não analisando, apenas deixando estar do jeito que se deixa estar uma coisa que você ainda não tem certeza do tamanho. Na sexta-feira seguinte, Camila chegou às 8h28, 2 minutos antes do horário, não por ansiedade, por hábito. A sala do setor de operações estava ainda com aquela leveza de começo de dia. O café da Patrícia ainda não tinha chegado. O Henrique estava de fone, ouvindo algo que ele ouvia toda manhã antes de falar com qualquer pessoa, os outros chegando aos poucos com o ritmo de quem ainda estava negociando com o sono. Ela ligou o computador, organizou a mesa, abriu o sistema. Era sexta-feira, e havia um lote de contratos para fechar antes do meio-dia. O tipo de prazo concreto e mensurável que ela gostava, do tipo que quando você termina sabe que terminou. Às 9h15, o elevador abriu e Gustavo saiu. Ela não levantou os olhos imediatamente. Estava no meio de uma conferência de dados que pedia atenção. Mas havia aquele ritmo de passos que ela já conhecia. E quando os passos pararam perto da sua mesa, ela terminou a linha que estava conferindo e levantou os olhos. Ele estava de pé a 1 metro, sem pasta, sem documento, sem a justificativa profissional que nas últimas semanas havia servido de moldura para as conversas que não eram inteiramente profissionais. As mãos no bolso da calça, o paletó aberto
e uma expressão que ela não tinha visto nele antes. Não a precisão de sempre, não a contenção de sempre. Era algo mais próximo do que aparecia no rosto de alguém que havia tomado uma decisão e estava do lado de cá dela. Depois, quando voltar atrás, já não era mais o movimento mais honesto. "Bom dia", ele disse. "Bom dia", ela respondeu. Ele olhou para a cadeira vazia ao lado da mesa e perguntou se podia sentar. Ela disse que sim. Ele sentou, colocou os cotovelos nos joelhos, juntou as mãos e ficou assim por um segundo que foi mais longo do que qualquer silêncio que eles tinham compartilhado antes. Camila esperou. Ela era boa em esperar. Tinha aprendido que o silêncio de alguém que está reunindo algo importante pede espaço, não preenchimento. Então ele disse: "Eu não desci aqui por conta de nenhum relatório." Ela já sabia disso. Mas ouvir ele dizer foi diferente de saber. Ela ficou quieta. Ele continuou: "Há algumas semanas eu percebo que faço escolhas que não são inteiramente profissionais. Escolhas de horário, de trajeto dentro do prédio, de onde fico parado quando tenho mais de uma opção de lugar para ficar. E eu não sou o tipo de homem que age sem entender o que está fazendo. Então fiquei um tempo entendendo." Ele parou. Olhou para ela de frente com aquela atenção direta que não desviava. "E entendi", ele disse. Camila sentiu o coração bater num ritmo que ela reconheceu. Não de medo. De algo maior e mais difícil de segurar do que medo. Ficou quieta por um momento que não foi incômodo. Deixou o silêncio ter o tamanho que precisava ter. Ele disse: "Eu gostaria de te convidar para jantar. Não como diretor, não como a pessoa que te contratou, como alguém que quer te conhecer fora daqui, se você quiser ser conhecida." E havia na forma como ele disse isso, sem pressão, sem a urgência de quem precisa de resposta imediata, com a abertura de quem fez uma pergunta real e está disposto a receber qualquer resposta real. Algo que ela reconheceu como raro. Coisas raras pediam coragem para ser aceitas. Ela havia aprendido isso do jeito mais difícil e não estava disposta a deixar o hábito de se proteger falar mais alto do que o que era verdadeiro. Mas havia uma coisa que ela precisava dizer antes. Uma coisa que não era condição. Era informação. Do tipo que a pessoa do outro lado merecia ter antes de qualquer decisão. Ela disse: "Você sabe que eu venho com a Mel. Não é uma parte de mim que fica em casa enquanto o resto está aqui. Ela é tudo junto comigo em qualquer contexto, em qualquer horário. Isso não muda." Gustavo não hesitou. Não houve pausa de meio segundo. Não houve o estreitamento de sorriso que ela conhecia de cor. Ele disse: "Eu sei. E quando eu digo que quero te conhecer, sei o que isso significa. A Mel faz parte do que você é. Não é detalhe, não é complicação, é parte." Camila ouviu aquilo e ficou olhando para ele por um tempo que ela não teria conseguido medir. Havia tantas camadas naquele momento que ela não sabia por qual começar. Havia alívio, o tipo pesado, que dói um pouco quando chega porque você não percebeu o quanto estava segurando. Havia uma confusão honesta e boa, do tipo que aparece quando algo que você havia protegido com cuidado por muito tempo encontra um lugar que parece seguro o suficiente para parar de proteger tanto. E havia, embaixo de tudo isso, algo mais simples e mais claro do que qualquer uma das outras camadas, a certeza quieta de que queria. Não por gratidão, não pela sequência dos acontecimentos, não pelo que ele havia feito ou deixado de fazer. Por ele, por essa mistura específica de precisão e silêncio e atenção real, e uma mãe que havia trabalhado 2 turnos e um banco de parada que ele nunca tinha esquecido. Ela disse: "Eu aceito." E não havia em sua voz nem pressa, nem recuo. Havia apenas a honestidade de sempre, apontada para dentro, para o que ela de fato sentia. Gustavo ficou olhando para ela, e então sorriu de verdade. Não o sorriso contido de reunião, não o sorriso profissional de quem conduz conversa com habilidade. Foi um sorriso que mudava o rosto inteiro, que mostrava uma versão dele que poucos conheciam, e Camila pensou que havia algo muito certo em estar entre esses poucos. Ele perguntou se ela preferia sábado.
Ela disse que sábado a Mel ficava com a vizinha que adorava a menina e que cobrava em brigadeiro, não em dinheiro, o que tornava o arranjo sustentável. Ele sorriu de novo, dessa vez menor, mais interno, do tipo que aparece quando algo surpreende de um jeito bom. Perguntou se havia algum lugar que ela gostasse. Ela pensou por um segundo genuíno e disse que gostava de lugar com comida de verdade, sem nome difícil no cardápio, do tipo que você come e sabe o que está comendo. Ele disse que conhecia um lugar exatamente assim no Tatuapé. Ela ficou quieta por um segundo. No Tatuapé, ela repetiu. Ele disse, perto da parada onde você estava sentada naquela quinta-feira. Achei que fazia sentido. Camila olhou para ele e pela primeira vez em muito tempo sentiu o riso vir de um lugar fundo e verdadeiro. Não o riso polido de ambiente profissional, o riso de verdade, curto e limpo, do tipo que aparece quando algo é simultaneamente inesperado e completamente certo. Eles combinaram o horário. Ele foi embora. E quando o elevador fechou e o setor voltou ao seu ritmo normal, de teclados e telefones, Camila ficou de pé por um momento ao lado da própria mesa, as mãos levemente apoiadas na superfície, olhando para a janela. São Paulo lá fora estava com aquela luz de sexta-feira que chegava de lado e deixava os prédios com sombra e brilho ao mesmo tempo. Ela ficou olhando por um tempo. Pensou na mãe em Presidente Prudente, no caixa de supermercado, nos turnos que nunca reclamou. Pensou nas 20 entrevistas. Pensou no banco de metal do Tatuapé, no choro que havia vindo sem avisar, no par de passos que havia parado quando todos os outros tinham passado reto. Pensou na Mel com a testa franzida de quem chega ao mundo desconfiado de tudo. E que havia crescido com aquela firmeza no jeito de existir, que às vezes deixava Camila parada, olhando para ela, sem conseguir descrever direito o que sentia. A Patrícia chegou com a prensa italiana e colocou uma xícara sobre a mesa de Camila, sem perguntar, sem comentar, sem o sorriso de quem sabe de alguma coisa. Só o café, só o gesto, só a presença tranquila de quem entende que alguns momentos pedem silêncio ao redor. Camila pegou a xícara, tomou um gole. O calor desceu devagar. O tipo que não é só do café, que vem também de dentro, do lugar onde as coisas que valem ficam guardadas até que seja seguro deixá-las ser. No sábado à noite, numa mesa pequena num restaurante no Tatuapé, a 200 metros da parada de ônibus onde tudo havia começado, Gustavo e Camila ficaram 3 horas conversando. Sobre Santo André e Presidente Prudente, sobre mães que trabalharam sem parar e ensinaram sem saber que ensinavam, sobre empresas construídas do zero e creches que fecham às 6, sobre a Mel e o pastel de queijo e a história do coelho que tinha sempre o mesmo final. A cidade lá fora seguia o seu ritmo indiferente, mas ali dentro o ritmo era outro. Era o ritmo de 2 pessoas que haviam chegado até aquela mesa por caminhos que não tinham sido fáceis e que sabiam, cada um do seu jeito, reconhecer quando algo vale o que custou. Na segunda-feira seguinte, Camila chegou às 8h28. Como sempre. O Henrique estava de fone, a Patrícia ainda não tinha chegado, o café da máquina tinha gosto de plástico. Ela ligou o computador, organizou a mesa, abriu o sistema, e havia no jeito como ela fez tudo isso, nos mesmos gestos de sempre, na mesma disciplina de sempre, algo que era igual e ao mesmo tempo completamente diferente. Não era o emprego que havia mudado, não era a rotina, não era o horário, era o peso que ela não estava mais carregando sozinha. E havia uma diferença enorme entre carregar sozinha e carregar acompanhada, não porque o peso some, mas porque divide, e dividido tem outro tamanho, outro nome, outra forma de caber dentro do peito sem apertar tanto. Ela era a mesma mulher que havia sentado num banco de metal do Tatuapé 3 semanas atrás, com o choro chegando antes da decisão. Só que agora sabia, com a clareza simples das coisas que você entende, depois que elas já aconteceram, que foi exatamente por ser quem ela era. Inteira,
sem negociação, com a Mel e as 20 rejeições, e a mãe em Presidente Prudente, e a blusa azul marinho, escolhida por escolha e não por hábito, que tudo havia chegado até ela, não apesar de quem era, por causa de quem era, e pela primeira vez em muito tempo, era mais do que seguro, era bom. Obrigado por assistir até o final. Não esqueça de deixar um comentário e que Deus te abençoe.